34 Sword Golf Magic. Capítulo 156 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang e Astor conversaram por um bom tempo. Como Astor agora via Shang como alguém de seu nível, ele tinha muitas perguntas sobre como Shang conseguiu caçar tantas bestas poderosas. A mesma coisa era verdade para Shang. Ele estava interessado em como Astor era capaz de ser tão poderoso enquanto tinha afinidade com a água. As afinidades com a água eram boas apenas para cura. Era assim que todos os viam. Eles quase não tinham capacidades ofensivas. Eles quase não tinham capacidade defensiva. Uma afinidade com a água era essencialmente boa apenas para cura. No entanto, Astor conseguiu fazer seu trabalho de afinidade com a água. Ainda mais, havia vantagens na afinidade com a água de Astor que ele não conseguia nem mostrar no treinamento. Por exemplo, Astor poderia reunir seu Watermana em uma parte de seu corpo e curar rapidamente essa parte. Durante a aula, esse poder era inútil, já que ninguém se machucava com muita frequência. Ter uma afinidade com a água não era tão útil quanto ter um corpo de guerreiro quando se tratava de cura, mas definitivamente era melhor do que ter qualquer outra afinidade. O corpo de um guerreiro curou o corpo automaticamente, convertendo mana diretamente. Uma afinidade com a água precisaria ser manipulada ativamente para curar o local correto, o que levaria tempo, concentração e mais mana no total. Claro, a desvantagem era que o corpo de um guerreiro basicamente tornava impossível ter muito controle sobre sua afinidade. Para começar, vantagens e desvantagens. Mateu também está aqui? Shang perguntou. Não, respondeu Astor. Mateu é da Academia de Magos. Aquele ao norte da Floresta do Nordeste. Shang perguntou. Ele havia aprendido muito durante as últimas 2 semanas. Sim, aquele, respondeu Astor. Também é onde mora Duque Whirlwind, certo? Correto, disse Astor. O Duque Whirlwind não gostaria que seu filho estivesse aqui durante o dia do caos. Afinal, não é só Astor Meaglizone que passa por ela. Shang assentiu. A Imperatriz Cobra também parte neste dia, certo? Nos últimos dias, basicamente todas as lições giravam em torno do próximo dia do caos, e era por isso que Shang sabia tanto sobre isso agora. Shang havia aprendido uma quantidade incrível de informações nas últimas 2 semanas. Por exemplo, Shang sempre se perguntou onde Duque Whirlwind realmente estava. Warriors Paradise não tinha nenhum tipo de palácio chique ou algo assim. Também não havia muitos aprendizes ou adeptos aqui. Claro, havia alguns, mas definitivamente não o suficiente para criar uma academia. Shang soube que havia uma grande academia de magos ao norte da Floresta do Nordeste. Era perto da fronteira da zona da Imperatriz Cobra. A Farmline também enviou sua comida para aquela Magia Academy. No entanto, em comparação com o Paraíso do Guerreiro, a Magia Academy não estava dentro de uma cidade. A própria Magia Academy era basicamente sua própria cidade. Foi construído naquele local por causa do acesso a muita mana natural. Warriors Paradise tinha um gigantesco Mana Austerum no meio, desequilibrando o mana dentro da cidade. Aprendizes e adeptos precisavam de muito mana ao seu redor para aprender. E aquele lugar era perfeito. Eles tinham o mana da Astor Meaglizone e, se viajassem um pouco para o leste, teriam acesso ao ATL Poison Mana. Havia também alguns aprendizes de gelo na escola, mas eles viviam mais a noroeste, perto da zona Ice Wyvern. E a Arte Mana também estava presente, já que a Ice Wyvern Zone tinha muitas montanhas. No entanto, Fire, Lightning e Metal Mana eram raros lá. Por causa disso, a Magia Academy não aceitava alunos com afinidades com fogo, relâmpago ou metal. Mas espere, Mateu não tinha uma afinidade com o fogo. Está correto. No entanto, ele também era o único aprendiz de fogo em toda a escola. Duque Whirlwind contratou um Fire Mage vivendo em um Warriors Paradise como professor de Mateu. Claro, o Fire Mage só ensinou Mateu sobre coisas específicas do Fire Mage. Para coisas gerais, Mateu tinha a Magia Academy. Então, quão boa foi a Magia Academy? Foi mediano. Não foi incrível,
Mas definitivamente também não foi ruim. Muitos alunos se formaram como magos verdadeiros. Mas espere, então como a Warriors Academy era tão incrível? Afinal, um True Mage estava no mesmo nível de um guerreiro Commander Stage, e a Warriors Academy era famosa por sua capacidade de produzir guerreiros Commander Stage. Bem, no final, este mundo era governado por magos. Tornar-se um guerreiro do Commander Stage foi incrível. Tornar-se um mago verdadeiro também foi incrível, mas não tanto. Quando comparado com a Terra, pode-se dizer que, para um guerreiro, chegar ao estágio de comandante equivalia a ser um multimilionário. Era essencialmente o objetivo de 99% de todas as pessoas. Para magos, seria equivalente a obter um PhD. Foi definitivamente incrível, mas ainda era necessário encontrar um ótimo emprego e ainda provar seu valor em seu campo real. Depois de um tempo conversando, o professor Loran apareceu e chamou Astor. O professor Loran também notou Shang, e suas sobrancelhas franziram, mas ele não disse nada. Ele podia adivinhar como Shang conseguiu obter uma cota. Astor saiu com o professor Loran. Afinal, os professores eram responsáveis por proteger seus alunos neste dia. Se um aluno morresse sob sua supervisão, a culpa seria do professor. De certa forma, levar um aluno com eles mostrava a confiança de um professor em seu poder. Se quisessem, provavelmente poderiam aumentar sua cota, mas dependeria de sua confiança e poder. O vice-reitor, obviamente, tinha muito poder e muita confiança, por isso levou 15 alunos com ele. Shang. Shang olhou quando ouviu seu nome e viu a professora Neria. Outro aluno estava ao lado dela e Shang ficou surpreso ao ver o rosto familiar. Foi aquele aluno do estágio geral que contou a Shang sobre as cobras desaparecidas. Seu nome era Irao. E Irao acenou para Shang como uma saudação, e Shang acenou de volta. E a nota de preparação? Shang perguntou à professora Neria. Você é a única, disse a professora Neria. Shang olhou confuso para Irao. Ele está lá para proteger você. Eu confio em seu julgamento e habilidade, disse a professora Neria. E Irao assentiu novamente. Se eu disser para você fazer algo, você fará. Entendido? Ele perguntou. Shang assentiu. Eu vou. Bom, disse Irao. Shang olhou para a professora Neria. E você? Estou no time defensivo, disse a professora Neria. Hoje, seremos atacados por muitas feras do Commander Stage. Como caçador, é meu dever proteger esta cidade. Os outros professores não são caçadores, e é por isso que eles ajudam apenas marginalmente. Shang percebeu que as palavras da professora Neria faziam muito sentido, mas isso também levantava outra questão. Então, se eles não ajudam muito, quem vai defender o paraíso do guerreiro? Shang perguntou. Os soldados com sua balista e um par de excelentes equipes de caçadores. No entanto, a maior parte do trabalho será realizada pelos magos. Chega de falar. Vamos, disse a professora Neria enquanto levava Shang e Irao para longe. Irao ficou atrás de Shang e o seguiu silenciosamente enquanto todos se dirigiam para as muralhas da cidade. O dia do caos estava prestes a começar. Sword Golf Magic. Capítulo 157. Os três caminharam em direção ao sul da academia. Havia muitos lugares para escalar a parede, e um também estava dentro da academia. Claro, os alunos foram proibidos de escalar as paredes, e os professores e guardas garantiram que eles seguissem as regras. Surpreendentemente, nem todos os alunos e professores entraram por este local. Alguns deles foram para o oeste ou leste, enquanto Shang foi para o sul. Cabia ao professor decidir onde queria que o aluno assistisse. O extremo sul era o mais perigoso, pois dava para o canyon, um lugar cheio de feras do Commander Stage. Por causa disso, a maioria dos professores foi para o oeste ou para o leste. Ao chegarem à parede sul, viram um guarda parado na frente da escada. O guarda olhou para a professora Neria e sorriu. Neria, acabei de receber notícias do general. Você se juntará à equipe de assalto ocidental. A professora Neria assentiu. Isso foi o que eu pensei. Divirta-se lá fora.
O guarda disse com um sorriso. E, não se preocupe, vamos cuidar de seus dois alunos. Obrigado, disse a professora Neria com um aceno de cabeça. E então, ela deixou os dois alunos sem dizer uma palavra. Você deve ser Shang, certo? O guarda perguntou enquanto olhava para Shang. Shang assentiu. Sim. Oh, vamos lá. Não seja tão rígido. O guarda disse enquanto colocava fortemente a mão no ombro de Shang. Hoje, você é um de nós. Mesmo que apenas assista. Relaxe um pouco. Se divirta. Eu vou. Obrigado, Shang disse sem emoção. O guarda levantou uma sobrancelha e olhou para Irao. Ele é sempre assim? Ele perguntou. Irao apenas olhou sem emoção para o guarda. Não sei. Silêncio. Bem, tudo bem então, disse o guarda sem jeito. Venha, vou te mostrar onde você vai ficar. O guarda subiu as escadas e os dois alunos o seguiram. Depois de subir um pouco, os três entraram em uma grande sala dentro de uma das grandes torres. Senhor! O guarda gritou enquanto saudava. Um homem de meia idade em armadura dourada estava verificando várias flechas gigantescas encostadas na lateral da sala. Obviamente, essas eram as flechas para a gigantesca balista na parede. O homem da armadura dourada tinha cabelo curto e preto. Shang não conseguia sentir nenhuma forma de mana emanando dele. Depois de ouvir a saudação, o oficial olhou. Esses dois são alunos de Niria? Ele perguntou. Sim, senhor, disse o guarda. O oficial assentiu. Você pode ir. O guarda cumprimentou mais uma vez e saiu. O oficial não retribuiu a continência, mas o guarda aparentemente não se importou. Foi um período estressante e o oficial já estava sobrecarregado. Vocês dois vão ficar comigo hoje, disse o policial. As sobrancelhas de Shang se ergueram em surpresa. Ele já havia adivinhado que a professora Neria tinha ótimas conexões entre os guardas, mas isso era ainda mais do que Shang havia previsto. Shang tinha visto guardas com uniformes de bronze e prata. Os guardas de bronze eram poderosos guerreiros do General Stage, enquanto os de prata eram guerreiros do Commander Stage. No entanto, o ouro era algo novo para Shang. Quão poderosa era essa pessoa na frente dele? Você parece bastante interessado em meu poder, o homem disse sem olhar para trás das flechas. Shang não tinha certeza como deveria agir na frente do policial. Ele deveria agir casualmente. Ele deve saudar? Não me importa como você se dirige a mim, disse o policial. Shang teve uma sensação de déjà vu. Shang se lembrou de sua conversa com o Deus. O Deus também respondeu às perguntas de Shang antes mesmo que ele as perguntasse. Me desculpe se eu te ofendi olhando para você desse jeito, Shang disse cuidadosamente. Fiquei curioso, e esta é a primeira vez que vejo alguém entre os guardas da cidade com armadura dourada. Não superestime sua própria capacidade, disse o oficial de forma neutra. Shang não tinha certeza do que ele queria dizer. Você não tem a capacidade de me ofender, disse o policial. Quanto ao meu poder, devo ser tão poderoso quanto o vice-reitor chamado Soran. Shang não viu o vice-reitor Soran há muito tempo. O vice-reitor Soran não estava dando aulas, pois estava constantemente ocupado com assuntos administrativos. Ele estava essencialmente fazendo o trabalho do reitor. No entanto, Shang também lembrou que o vice-reitor Soran era muito poderoso. Ele definitivamente era mais poderoso do que todos os professores. Shang também lembrou que o vice-reitor Soran era aluno do reitor. E o vice-reitor Hanos? Shang perguntou. Depois de mais 2 semanas dentro da academia, Shang havia aprendido muitas coisas, e o nome do outro vice-reitor era uma delas. Não faça perguntas para as quais você já sabe a resposta, disse o policial sem olhar para Shang. Shang não disse nada em troca. Sim, a resposta era óbvia. O oficial era tão poderoso quanto o vice-reitor Soran, mas o vice-reitor Soran era definitivamente mais fraco que o vice-reitor Hanos. Não havia comparação. Irao não disse nada o tempo todo. Ele apenas permaneceu de lado enquanto olhava para o quarto. Depois de alguns segundos em silêncio, o oficial deixou as flechas. Siga, ele ordenou.
Shang e Irao seguiram o oficial por uma porta lateral, que levava a uma escada em espiral. Os três subiram as escadas por um bom tempo até finalmente chegarem ao topo. A escada terminava em uma porta horizontal, que o policial abriu facilmente. E então, os três saíram da escada. Shang viu o céu novamente e percebeu que o céu estava ficando um pouco mais claro. O amanhecer estava prestes a chegar. No entanto, o céu só prendeu a atenção de Shang um pouco enquanto ele olhava em volta com admiração. Pela primeira vez, Shang viu as terras ao redor de um ponto tão alto. Shang estava no topo de uma das 4 maiores torres do Paraíso do Guerreiro. O único edifício maior era o Manausterum no meio da cidade. As paredes do Paraíso do Guerreiro estavam presentes a cada segundo de cada dia de cada ano. De dentro da cidade, era impossível ver o amanhecer e o anoitecer. Também era impossível ver as terras circundantes devido aos altos muros. Mas agora, Shang podia ver tudo. Shang já tinha visto as partes do norte do Ostelan oeste e leste, mas agora ele também podia ver as partes do sul. O Ostelan aparentemente se estendia para sempre. Shang tinha certeza de que se estendia por 50 quilômetros em direção ao sul. Na Terra, olhar a 50 quilômetros de distância era basicamente impossível devido à curvatura da Terra. Mas aqui foi possível. Claro, na Terra, também é possível ver mais longe se houver uma estrutura enorme, uma montanha, por exemplo. A mesma coisa era verdade aqui. Muito, muito longe, Shang podia ver várias torres gigantescas saindo do chão. Shang adivinhou que eles eram ainda maiores e talvez até maiores que o Paraíso do Guerreiro. As torres pareciam quase não naturais. Eles eram muito íngremes e havia muitos deles. Granito eterno. Shang olhou para Irao. Granito eterno? Shang perguntou. E Irao assentiu. O tesouro que protege o Paraíso do Guerreiro. Shang havia aprendido muito nas últimas 2 semanas, mas nunca tinha ouvido falar disso antes. O que é isso? Shang perguntou. Eternal Granite é um minério de nível 3 da Terra e um tipo muito poderoso, explicou Irao. O mana do vento da águia da tempestade destrói a Terra, e apenas o granito eterno é poderoso o suficiente para resistir a ele. Essas torres são todas feitas de puro granito eterno e simbolizam o início do canhão. Uma unidade vale mais de 20.000 ouro. Os olhos de Shang se arregalaram em choque. 20.000 ouro. Shang pagou 450 de ouro por uma unidade de minério de nível médio 2. Um cadáver de besta do estágio geral valia entre 500 e 1.000 de ouro. Shang olhou para as torres novamente. Eles tinham quilômetros de altura. Cada um tinha mais de 100 metros de largura. Havia inúmeras torres. Quanto dinheiro foi isso? Esta é uma das razões pelas quais o Rios Paradise consegue atrair tantos guerreiros Commander Stage True Mages, explicou Irao. Os novos guerreiros do estágio Commander podem treinar perto do canhão, e os guerreiros mais poderosos do mundo podem realmente entrar no canhão e minerar o minério. Se algo atacar o minério, as feras ao redor ficam agitadas. Metade das feras tem afinidade com a terra e precisam do granito eterno, pois fornece mana da terra. Por causa disso, extrair o minério é extremamente perigoso e apenas as melhores equipes de caça do mundo podem tentar. As feras atraem os guerreiros mais novos do Commander Stage, mas os Eternal Spires atraem os mais poderosos guerreiros do Commander Stage. As espirais eternas contribuem para a prosperidade e sobrevivência do Paraíso do Guerreiro. Sem eles, não teríamos nem metade dos guardas. Sword Golf Magic. Capítulo 158. Shang olhou para as espirais eternas com admiração. Eles estavam tão longe, mas ele ainda podia vê-los. Isso era o que todo guerreiro do Commander Stage buscava. A mineração do Eternal Spirit só poderia ser feita pelos guerreiros Commander Stage mais fortes do mundo. Sem uma equipe de caçadores extremamente poderosos e experientes, era impossível sobreviver à mineração deles. O vice-reitor Ranus é uma lenda entre os guerreiros, e Irao disse sem emoção, e as espirais eternas são a prova de seu legado. Shang olhou para Irao. O vice-reitor Ranus é um dos apenas 5 guerreiros na história de Warriors Paradise que conseguiu minerar Eternal Granite sozinho.
Shang olhou para as espirais eternas. Só. Isso significava que o vice-reitor Ranus havia conseguido lutar contra várias feras do Commander Stage ao mesmo tempo. Era preciso lembrar que as feras se tornavam cada vez mais poderosas que os guerreiros quanto mais avançavam. As feras conseguiam acompanhar os magos, enquanto os guerreiros não. Os Truimagias poderiam minerar o minério por conta própria. Provavelmente, mas um Truimage médio definitivamente não poderia. O vice-reitor Ranus conseguiu quebrar o molde e conseguiu se aproximar dos magos. E o reitor? Shang perguntou. Se o chefe precisa de dinheiro, ele está granito eterno, disse o oficial atrás de Shang. Shang se virou e olhou para o oficial, que havia chegado atrás dele. O chefe é a nossa espinha dorsal. Se precisarmos de uma grande quantidade de ouro, é ele quem nos fornece. Então, o oficial apontou para o sul. Aquele pináculo eterno, aquele que parece diferente dos outros, ele disse. Shang olhou e tentou seguir o dedo do policial. Demorou um pouco, mas depois de alguns segundos, Shang notou que um dos pináculos estava com a ponta cortada. Isso foi no ano passado, quando uma besta do caminho verdadeiro danificou a fundação do paraíso do guerreiro. Duque Irwin pagou um Earthigmage para consertar o dano, oferecendo-lhe materiais muito raros e muito caros. Claro, ainda precisamos de materiais para consertar o paraíso do guerreiro, e a ponta daquela torre foi o material que usamos, explicou o oficial. Shang ouviu atentamente e olhou para o canhão e os Eternal Spires. Essas espirais eternas simbolizavam o objetivo final de todos os guerreiros do mundo, mas para os magos e o reitor, era apenas um playground, talvez até um jardim. Está tudo preparado, disse o oficial ao apontar para um local na extremidade leste da torre. Vocês dois vão ficar lá. As paredes podem suportar o vento, e se uma fera conseguir subir na torre, chegará ao extremo sul. Você vai ficar naquele lugar o dia inteiro. Assim que os ataques começarem, você está proibido de falar com qualquer um dos meus homens, a menos que eles se dirijam a você primeiro. Qualquer besta do estágio do comandante com uma habilidade de vento de nível 9 jogará vocês dois para fora da torre e vocês morrerão. Se você vir uma aproximação, você se esconderá atrás da parede da torre. Fui entendido? O oficial perguntou severamente. Sim, senhor, disse Iral. Bom. Não morra, o oficial disse antes de entrar na torre novamente. Shang sabia o que o oficial queria dizer com habilidade de vento de nível 9. Para bestas, havia um sistema de classificação para suas habilidades individuais. Havia 10 níveis que um aspecto de uma besta poderia alcançar. Por exemplo, se uma besta tinha velocidade de nível 5 ou 6, isso significava que sua velocidade era média quando comparada a todas as outras bestas de seu nível. Se uma besta tivesse velocidade de nível 1, isso significava que era basicamente um caracol em movimento. Se uma besta tivesse velocidade de nível 10, isso significava que contava como uma das bestas mais rápidas existentes naquele nível. Uma habilidade de vento de nível 9 significava que a besta quase certamente lutava exclusivamente com sua afinidade de vento. Toda a sua força dependia basicamente de sua habilidade de vento devido à sua força. A besta que Shan tinha ouvido falar em seu primeiro dia no paraíso do guerreiro, a cigonha-lança, era uma dessas bestas. A cigonha-lança era uma ave longa e fina com um bico que lembrava uma lança. As Pearstork tinham uma habilidade de vento de nível 9 e velocidade de nível 10. No entanto, sua habilidade não era ofensiva, mas auxiliar. Ele usou sua impressionante habilidade Wind para aumentar sua própria velocidade até o pico. Claro, suas defesas e variedade de ataques eram horríveis, mal atingindo o nível 2. Infelizmente, embora Shang soubesse o que o oficial queria dizer, ele não tinha muito conhecimento sobre as feras do Commander Stage. É por isso que estou aqui, disse Iral. Conheço todas as feras do canhão e vou lhe dizer o que fazer. Shang assentiu. Se eu disser para você fazer algo, você fará. Sua sobrevivência é minha responsabilidade hoje, ok? Iral perguntou. Shang assentiu novamente. Eu vou.
Os dois caminharam até a extremidade leste da torre. A torre ficava no sudoeste do paraíso do guerreiro, o que significava que as feras viriam de seu sul e oeste. A extremidade leste da torre levava às paredes, por isso era mais seguro ali. Enquanto caminhava para o extremo leste, Shang inspecionou a torre real pela primeira vez. Ele podia ver 3 gigantescas balistas e mais de 20 guardas. 6 deles até usavam túnicas prateadas. Quando Shang alcançou a extremidade leste da torre, ele espiou a cidade. A cidade estava basicamente morta. Não havia uma única pessoa dentro da própria cidade. No entanto, Shang notou muitas pessoas na parede abaixo dele. Alguns guardas caminhavam entre o grupo de pessoas, entregando-lhes diversos objetos. Mas não havia tantos guardas lá. Shang imediatamente percebeu que tipo de pessoas eram essas. Magos. Shang podia ver vários grupos de magos e, além disso, todos eram magos verdadeiros. E foram tantos. Provavelmente havia mais de 100 deles apenas nesta parede. Espere, se todas as 4 paredes são assim, isso não significaria. Existem mais true mages do que guerreiros com Manderstage nesta cidade agora. Mais uma vez, Shang foi lembrado de que os magos governavam o mundo. Guerreiros com Manderstage eram extremamente raros, mas true mages não eram tão raros. Com certeza, a maior parte do trabalho será feita pelos magos, Shang pensou. Depois de chegar perto da parede leste, os dois pularam na parede da torre. Tinha apenas cerca de 2 metros de altura, mas 2 metros era altura suficiente quando eles precisavam se esconder atrás dela. Enquanto os dois esperavam nesse local, Yirao contou a Shang sobre vários animais que eles tinham que ficar de olho. Com o passar do tempo, a atmosfera tornou-se cada vez mais tensa. A essa altura, os magos também pararam de se espreguiçar enquanto se reuniam perto da borda da parede. Os guerreiros foram até a balista e esperaram. Está aqui. Shang de repente ouviu um grito alto e olhou para o sul. Olhe de perto, Yirao sussurrou ao lado de Shang. Hoje, você testemunhará um poder além das capacidades humanas. No entanto, Shang mal ouviu Yirao quando viu algo chocante no horizonte. Asas. Asas gigantescas, que formavam um gigantesco V. Shang podia vê-los daqui. E então, as asas se moveram para baixo. E o Stormeagle subiu ao céu. Sword Golf Magic. Capítulo 159. Shang sentiu como se o mundo inteiro parasse de se mover quando essas asas gigantescas no horizonte baixassem. Tudo estava em silêncio. Em silêncio, um pássaro terrivelmente gigantesco ergueu-se no céu. Era impossível ver suas cores de tão longe, pois ainda não estava totalmente iluminado. Em aparentemente um instante, o corpo do pássaro atingiu uma altura incrível. Provavelmente saltou vários quilômetros no ar em apenas um segundo. Essa velocidade foi insana. E então, o Stormeagle abriu suas asas. Eles eram gigantescos. Shang sabia que a cratera, o local onde vivia a Águia da Tempestade, ficava a mais de 100 quilômetros de distância do paraíso do guerreiro. No entanto, Shang ainda podia vê-lo. Estava muito mais longe do que os pináculos eternos, mas já ocupava mais espaço na visão de Shang do que eles. E então, a Águia da Tempestade bateu suas asas enquanto voava em direção ao paraíso do guerreiro. Por vários segundos, Shang viu as gigantescas asas baterem, mas não viu o Stormeagle se aproximar. Era quase como se não estivesse se movendo de seu lugar. E então, cresceu um pouco maior. E um pouco maior. A essa altura, Shang podia ver o brilho verde de suas penas. Como uma esmeralda, suas penas refletiam a luz. Nos próximos segundos, Shang sentiu como se o mundo inteiro tivesse caído em silêncio. E então, Shang viu algo chocante. Corpos. Corpos gigantescos. O Stormeagle tornou-se muito maior na visão de Shang, e ele viu uma onda literal de poeira disparando pelo canhão. E com a onda vieram os corpos de feras gigantescas. Uma besta enorme após a outra foi lançada dentro do canhão. À distância, Shang podia ver as espirais eternas vibrar enquanto corpos enormes as atingiam. Muitas feras morreram,
mas muitas delas também conseguiram sobreviver. Abaixo. A voz familiar do reitor ecoou em um Arrios Paradise. Antes que Shang pudesse fazer qualquer coisa, Irao o puxou para o chão, atrás da parede da torre. Shang ficou surpreso já que o Stormeagle não parecia estar tão perto, mas ele estava enganado. Apenas um segundo depois de ter sido empurrado para baixo da parede, uma sombra gigantesca passou sobre o paraíso do guerreiro. Por apenas um instante, Shang viu uma asa enorme apagar o céu. O céu estava literalmente escondido de Shang por apenas este instante. No entanto, a sombra desapareceu com a mesma rapidez. E então, o inferno desabou. Tudo começou a tremer. Era como se um enorme terremoto tivesse ocorrido de repente quando o paraíso do guerreiro começou a tremer severamente. Como Shang estava atrás da parede, seu olhar estava voltado para o centro da cidade, e foi quando ele a viu. A gigantesca cúpula verde do Mana Austerum começou a brilhar com uma luz verde brilhante. Os olhos de Shang seguiram a luz e ele notou que uma cúpula verde quase invisível apareceu ao redor do paraíso do guerreiro. No segundo seguinte, o Mana Austerum começou a brilhar cada vez mais forte até rivalizar com o sol. Era como se houvesse agora um segundo sol no céu. Shang teve que desviar o olhar do Mana Austerum, pois sentiu seus olhos queimando. Mas pouco antes de desviar o olhar, ele viu a sombra do Stormeagle à distância. Nesses curtos momentos, já havia deixado para trás toda a zona Águia da Tempestade. De uma ponta a outra, toda a zona Stormeagle tinha provavelmente mais de 200 quilômetros de extensão. O Stormeagle voou toda a distância em menos de 30 segundos. Tivemos sorte desta vez, disse o oficial calmamente aos guardas ao redor. Ele não guinchou enquanto sobrevoava a cidade. A cidade estava se acalmando lentamente à medida que os terremotos diminuíam. Enquanto isso, Shang ficou chocado e descrente. Isso mesmo. O Stormeagle simplesmente passou por eles. Simplesmente passou voando por eles, mas criou tanta destruição. Não havia atacado o paraíso do guerreiro. A cidade inteira reuniu todo o seu poder apenas para se preparar para a passagem do Stormeagle. Apenas movendo-se do ponto A para o ponto B, o Stormeagle provavelmente matou mais de 100 feras do estágio de comandante. Uma das cidades mais fortes do mundo, o Arrios Paradise, reuniu toda a sua força apenas para se preparar para a passagem do Stormeagle. Apenas por existir, o Stormeagle mudou a natureza. Seu mana formou o ambiente. Suas asas destruíram a terra. Seus movimentos matavam feras. O Stormeagle foi literalmente uma catástrofe natural. As pessoas mais fortes da zona Águia da Tempestade se esconderam atrás das paredes para se protegerem contra o vento passivo que a Águia da Tempestade criava simplesmente batendo suas asas. Shang olhou para o centro da cidade e percebeu que o Mana Austerum estava começando a escurecer. Como? A luz verde foi aparentemente desviada do Mana Austerum enquanto se inclinava em direção à sua base. Shang lembrou que tinha visto várias caixas enormes perto do Mana Austerum nos últimos dias. As pessoas disseram a Shang que eram pedras de mana brutas. Mana Stones eram pedras usadas para armazenar mana. Os crus estavam vazios, o que significava que podiam ser preenchidos com mana. As pedras de mana foram usadas para alimentar todos os tipos de círculos mágicos e feitiços poderosos. Era muito difícil preencher Mana Stones com uma fonte pura de mana. No entanto, a pureza era extremamente importante. Se houvesse impurezas neles, a pedra de mana poderia danificar ou até mesmo destruir o círculo mágico. Após cerca de meio minuto, a luz verde desapareceu do Mana Austerum. Em sua base, enormes caixas cheias de Mana Stones agora brilhavam com uma luz verde. O Mana Austerum criou muitas toneladas de Mana Stones cheias de puro Mana. O Mana Austerum só pode proteger a própria cidade, e Irao disse atrás de Shang. É a razão pela qual a cidade ainda está de pé. Os tremores que você sentiu antes vieram da base de Arrios Paradise. Embora o Mana Austerum possa proteger a cidade, não pode proteger a montanha sobre a qual a cidade foi construída. No entanto, os riscos costumam ser acompanhados de recompensas.
A maior parte do suprimento mundial de Humanas Tones vem desta mesma cidade. A cada 6 meses, no dia do caos, o paraíso do guerreiro está sob uma grande ameaça. No entanto, a cada 6 meses, a cidade também ganha uma quantia absurda de dinheiro, explicou Iral. A essa altura, a sombra da Águia da Tempestade havia desaparecido atrás de algumas montanhas, mas Shang ainda olhava para o norte. Neste momento, ele entendeu duas coisas. Primeiro, ele agora entendia completamente o que era o paraíso do guerreiro. Esta não era simplesmente uma cidade que abrigava a melhor academia para os guerreiros do mundo. Não, isso era um bastião. Um bastião do lucro. A humanidade construiu esta cidade gigantesca em um local tão perigoso. Por que razão? Por dinheiro. A cidade estava em constante perigo, mas também era inimaginavelmente lucrativa. Esta cidade era a própria personificação de dois conceitos: coragem, ambição. Mas a segunda coisa que Shang entendeu foi muito mais profundo do que isso: poder. A Águia da Tempestade personificava o verdadeiro poder. Era o verdadeiro poder. Só agora Shang entendeu quão insignificante era o paraíso do guerreiro diante dos Stormeagli. Shang sabia que a Stormeagli poderia destruir o Arrios Paradise se quisesse, mas somente depois de vê-la hoje ele realmente entendeu a inimaginável diferença de poder entre os dois. O Arrios Paradise estava tão indefeso quanto um bebê na frente dos Stormeagli. E todos só estavam vivos porque o Stormeagli não se importava com eles. A sobrevivência deles dependia do capricho do Stormeagli. E não havia nada que eles pudessem fazer sobre isso. Diante disso, eles estavam indefesos. Este era o verdadeiro poder. Sword Golf Magic. Capítulo 160. Por vários minutos, Shang apenas olhou para o norte. Hoje, ele testemunhou o verdadeiro poder. Não pense muito sobre isso, Iral disse ao lado de Shang. Nós, humanos, somos simplesmente indefesos diante das bestas da zona. A única coisa que podemos fazer é sobreviver. Shang se levantou e olhou ao seu redor. Com certeza, todos os guardas estavam parados ao lado de suas balistas carregadas com expressões sérias. Era como se nada tivesse acontecido. Era como se eles nunca tivessem visto Stormeagli, e todos eles apenas se concentraram no perigo presente. Shang lentamente se virou e pulou em cima da parede para olhar para o deserto. O que ele viu fez um suor frio escorrer por suas costas. Caos. Todos os animais foram jogados ao redor. Todos os animais começaram a correr em pânico, e sempre que outro animal os encontrava, eles atacavam ou fugiam. Neste momento, mais de 50 lutas provavelmente estavam ocorrendo na fronteira entre o Canyon e o Osteland, e todas essas lutas eram apenas entre bestas do Commander Stage. E as feras do palco geral? Eles fugiram em pânico. Todos os diferentes animais escondidos dispararam de suas tocas enquanto fugiam para o norte. Por que o norte? Porque as bestas do Commander Stage estavam lutando no sul. As bestas do estágio geral ficaram com medo das bestas do estágio comandante e fugiram em massa para o norte. Shang olhou em estado de choque enquanto um exército de bestas do estágio geral corria em direção ao paraíso do guerreiro. Borom. De repente, uma grande explosão atingiu um grupo de feras e Shang sentiu uma onda de calor atingir seu rosto. Naquele momento, Shang sentiu uma quantidade incrível de Firimana envolver seus arredores. As bestas do estágio geral foram destruídas quando suas entranhas e partes do corpo se espalharam pelos 100 metros circundantes. Borom. Outra explosão. Borom. Outro. Shang lembrou-se dos documentários e filmes que tinha visto na Terra. Este bombardeio de explosões lembrou Shang de artilharia pesada. Mais e mais explosões ocorreram e Shang olhou para o leste. Lá, Shang viu vários magos de fogo arremessando pequenas bolas de fogo nas feras. Normalmente, o Arrios Paradise tinha apenas alguns Firimages, mas apenas alguns dias atrás, vários outros Firimages chegaram. Este foi provavelmente um dos maiores gastos do Arrios Paradise. Eles haviam comprado os serviços desses magos do fogo. E com certeza estava mostrando ser feito.
Cada bola de fogo dizimou várias bestas do estágio geral enquanto elas fugiam para o norte. Os que passaram pelo paraíso do guerreiro à distância sobreviveram, mas os que correram diretamente para ele ou passaram perto dele estavam sob constante bombardeio. Shang olhou com os olhos arregalados enquanto o apocalipse descia sobre as feras em Osteland. Os magos do fogo estavam massacrando as bestas do estágio geral às centenas. Neste momento, Shang realmente entendeu o que significava que os magos fariam a maior parte do trabalho. Um guerreiro não poderia criar tal destruição. Um guerreiro pode matar uma fera de cada vez, mas não pode criar ataques tão devastadores que matam várias feras de uma só vez. Enquanto Shang observava os magos, ele percebeu seu verdadeiro poder mais uma vez. O que ele poderia fazer? Se ele lutasse com alguém assim, o que ele poderia fazer? O Firmage nem precisaria acertá-lo. Eles só precisavam atingir os cerca de 20 metros ao redor. Além disso, as pequenas bolas de fogo disparavam em direção ao solo em velocidades incríveis. Era quase como se tivessem sido disparados de uma arma, e Shang mal conseguia ver uma faixa laranja antes de ocorrer uma explosão. Este poder, um único Firmage já pode desencadear mais destruição do que artilharia pesada. Ainda mais, eles nem precisam de muito tempo para preparar o próximo feitiço. Além disso, eles podem se mover em velocidades insanas. Um Firmage seria a arma mais perigosa da Terra, exceto para armas nucleares. E eles estão apenas no terceiro reino. Há vários mais depois disso. Quão poderosos os humanos podem se tornar neste mundo? Depois de um tempo, a sensação de choque de Shang se transformou em um desejo ardente. Eu quero ter esse poder. Neste mundo, tenho a chance de alcançar poderes inimagináveis para qualquer pessoa na Terra. Eu sei que existem humanos neste mundo em algum lugar que são ainda mais poderosos do que as bestas da zona. Afinal, o Deus disse que os magos governam o mundo inteiro. Ele não disse que os animais são os governantes. Quão poderosos seriam esses magos? Shang não podia imaginar isso. Abaixo. Yiral de repente puxou Shang para trás da parede. Pouco depois, Shang ouviu um guincho ensurdecedor acompanhado pelo som de uma das balistas disparando. Bum! A torre abaixo de Shang começou a tremer violentamente quando algo atingiu seu lado. Ao mesmo tempo, um vento violento passou por cima da parede e Shang pôde ver o ar acima dele se distorcer. Você pode olhar de novo, Yiral disse enquanto olhava por cima do muro. Aquela era uma asa de destruição. Olhe, Yiral disse enquanto apontava por cima da parede. Shang também pulou em cima da parede e olhou para baixo. Shang pôde ver dois pares de asas enormes com um pequeno corpo entre eles caindo no chão. Uma enorme flecha estava cravada dentro do corpo. Era um pássaro com asas ridiculamente grandes. Esta é uma ala de destruição. Tem uma habilidade de vento de nível 10. Ele ataca exclusivamente com um poderoso vento cortante. Apenas estar perto dele pode ser fatal para os guerreiros do Commander Stage, explicou Yiral. Shang olhou para o cadáver caindo com admiração. Esta besta tinha pelo menos 20 metros de comprimento. Quando Shang viu o cadáver, ele imediatamente pensou no Odisse Octopus e no Eat Fruit de Geog. Aqueles dois estavam no mesmo nível desta asa de destruição. Esses dois hegemons no jardim de Duke Wirlind contariam apenas como mais 2 pontos no mar de feras. As bestas do Commander Stage não contavam para nada no Arrios Paradise. Shang olhou para longe e viu que as bestas do estágio do comandante haviam se aproximado do paraíso do guerreiro. Estágio 2. Shang ouviu a voz do reitor ecoar em um Arrios Paradise. Logo após a ordem ser dada, os magos pararam de bombardear as feras do palco geral. Em vez disso, os magos rapidamente se reuniram em grupos de 3 e todos começaram a lançar juntos. Cada grupo tinha 2 magos de fogo e um mago de vento. Na frente de cada grupo estava um mago da terra, que contaria como defesa se algum animal se aproximasse. Depois de apenas alguns segundos, uma enorme bola de fogo começou a pairar sobre cada grupo. Shang podia sentir muito mais Firmana dentro dessas bolas de fogo do que nas menores anteriores.
Os magos do fogo pararam de lançar e os magos do vento apontaram em direções diferentes. Um instante depois, as gigantescas bolas de fogo aparentemente desapareceram no ar. Boom! Explosões de quase 100 metros de largura apareceram no ar quando as gigantescas bolas de fogo atingiram as bestas voadoras do Commander Stage. O ar quente tomou conta de Shang e ele sentiu como se seu rosto estivesse queimando. No entanto, graças ao seu corpo poderoso, ele não sofreu nenhuma queimadura. A onda de choque dessas explosões quase o jogou para longe, mas Shirao segurou o braço de Shang. Neste momento, Shang percebeu que estava muito fora de seu elemento. Shirao basicamente salvou a vida de Shang 2 ou 3 vezes até agora. Este não era um lugar onde um mero guerreiro do Soldier Stage deveria estar. Este era um campo de batalha de guerreiros Commander Stage True Mages. Se Shang estivesse aqui sozinho, ele já teria morrido. Se Shirao não tivesse segurado o braço de Shang agora, Shang teria sido jogado da torre. Ele não teria sobrevivido a tal queda. Shang era apenas um pequeno barco em mares tempestuosos. Sua sobrevivência não estava sob seu controle. Para sua sobrevivência, ele só podia contar com as pessoas ao seu redor. No entanto, em vez de sentir medo, Shang sentiu apenas admiração e desejo. Ele queria se tornar tão poderoso. Ele queria alcançar esse poder. De repente, Shang viu alguns soldados pularem a parede da torre. Os olhos chocados de Shang o seguiram e ele olhou para baixo. Naquele momento, Shang viu um exército de guerreiros caindo no paraíso do guerreiro. Todos eles tinham um brilho verde em mana ao redor deles. Shang podia ver soldados, mas também caçadores. Então era aqui que estavam todos os poderosos caçadores. Eles esperaram até que o bombardeio dos magos de fogo terminasse para começar a caçar. As balistas ainda estavam equipadas, mas os soldados que não tinham muito o que fazer pularam direto para o campo de batalha. Apenas os guerreiros do Commander Stage pularam, e Shang rapidamente os viu se reunindo em equipes. Após o pouso, as equipes atiraram em diferentes esferas do Commander Stage. E a verdadeira guerra começou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.